A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte da palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos estudos bíblicos da nossa escola dominical, referente ao domingo 24 de agosto de 2025. Mas antes eu quero te abençoar. Abençoar a você, abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua vida, que Deus possa fazer em você um vaso realmente novo. O tema da nossa escola dominical de hoje, que fala sobre as visões proféticas de Daniel, só relembrando, desse trimestre nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, e hoje chegamos à lição de número 8, que fala sobre a oração intercessora de Daniel. E o nosso texto bíblico, ele está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 19. Por causa da nossa limitação de tempo, eu não vou ler todos os 19 versículos, mas você deve ler em casa. Pegue a sua Bíblia, leia com muita atenção. Esses 19 versículos são uma oração de Daniel. Ele fez essa oração no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, quando estava ali cativo na Babilônia. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua presença, Senhor, já te clamei, Senhor, para que tu abençoes teu servo, a tua serva que está nos ouvindo, o amigo, que tu abençoes a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo aquilo que está em torno do teu servo, da tua serva, para que a tua obra se realize. Nos dá sabedoria nesse momento para estudarmos acerca deste profeta que tu usastes grandemente nas tuas mãos em tempos antigos para os nossos estudos no dia de hoje. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Daniel 9, de 1 a 3, que diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, quando ele foi constituído governante do reino babilônico, sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Por isso, voltei-me para o Senhor Deus a fim de buscá-lo, com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então nós vemos que numa situação bastante ímpar, Daniel, servo de Deus, ali no reinado babilônico, ele já está idoso, e ao ler as escrituras naquele tempo, a leitura das escrituras não era tão fácil como hoje. Eram rolos de pergaminhos enormes, escritos à mão. Hoje nós temos Bíblias de tudo quanto é tipo, traduções, temos
Bíblia grátis nos aplicativos dos nossos celulares, dos nossos notebooks, computadores. Então, nada impede de você ler a Bíblia. E nós vemos aqui a importância disso, porque ao ler o profeta Jeremias, Daniel lendo o profeta Jeremias, capítulo 25, versículos 11, 12 e 29 e 10, ele percebe que o cativeiro de Judá duraria 70 anos. Então ele já está ali há muito tempo e ele fala, está acabando, está chegando o momento muito esperado pelo povo e por ele, Daniel, de retornar às terras prometidas e principalmente à cidade santa de Jerusalém. Nós estamos vivendo um momento histórico. Se você abrir a Bíblia Sagrada, você vai ver que nós estamos perto da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o dia nem a hora, mas pela situação do quadro mundial, e esse é um dos objetivos desses estudos no livro de Daniel, proféticos, escatológicos, estudando os últimos dias, para que nós percebamos quão perto nós estamos do arrebatamento da igreja e dos acontecimentos que perdurarão após o arrebatamento da igreja. Então você tem, baseado também nas escrituras, como no tempo de Daniel, motivo de sobra para buscar Deus em oração. A situação era terrível, o povo estava sofrendo as consequências da desobediência e idolatria. A idolatria fazia com que Israel perdesse a sua identidade nacional. Eu, Senhor, sou o único Deus. Essa era a tônica que se baseava toda a estrutura do povo de Israel. A igreja também está se desconfigurando, perdendo as características tão importantes de uma igreja que aguarda nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Há muitas doutrinas falsas, muitos ensinos errados, e o povo de Deus tem claudicado, tanto teologicamente como no comportamento. Uma das marcas profundas do cristianismo é a vida mudada, sem vícios. Comportamento exemplar, ético, nunca envolvido em dolo, boca sadia, que só sai palavras boas. O crente não usa palavrões. Tem uma vida sexual dentro da normalidade esperada por Deus, que é o casamento entre um homem e uma mulher. Tudo isso tem se perdido. Lá no tempo de Daniel, o povo estava sofrendo as consequências da desobediência e da idolatria. Jerusalém estava destruída. Hoje nós vemos muitos pastores causando escândalos,
surgindo aí nos meios de comunicação coisas ridículas acerca de pessoas que deveriam ser um exemplo para a humanidade. O Templo de Jerusalém estava em ruína. E Dario o Persa, ele governava o Império Medo-Persa lá por volta de 539 a.C. Qual foi a reação de Daniel ao entender o tempo do cativeiro estava próximo do fim? Ele não se acomodou, mas buscou a Deus com jejum, pano de saco e cinzas, intercedendo pelo povo. Nós estamos vivendo momentos assim. Jesus está voltando e a igreja está embaraçada com as coisas deste mundo. A igreja tem entrado por caminhos tortuosos e muitos têm se desviado da fé nesses últimos dias, tão próximos da vinda de Jesus. Daniel não se acomodou. E você, meu irmão, minha irmã, você está acomodado? Você está satisfeito com a situação do nosso país? Você está satisfeito com a situação da igreja, dos nossos irmãos em Cristo, não só da denominação que você pertence, mas de todas que compõem o grande número de cristãos aqui no nosso país? A oração de Daniel é um modelo bíblico de intercessão. Ela está composta de 3 elementos principais: louvor. Daniel começa exaltando o caráter de Deus, grande, temível, fiel, à aliança e misericordioso. Ele reconhece que Deus é justo, eles estão passando aquilo porque entraram na idolatria, mas Deus é digno de confiança. Se falou que é 70 anos, era 70 anos. E mesmo diante do juízo, Deus usa da sua misericórdia. Então ele confessa a sua própria culpa, pecamos, cometemos iniquidades, reconhece que o povo ignorou os profetas e a lei, admite que a disciplina de Deus é justa. Não são coisas fáceis. Muito cristão está vivendo aí como se Jesus nunca fosse voltar e achando que está tudo bem, quando as coisas são claras que nós estamos passando um momento terrível na história da nossa nação e na história da igreja, porque se a nação for mal, a perseguição virá sobre a igreja. Nós temos vendo isso aí, acusações contra pastores importantes da nossa nação. E aí, Daniel, ele relembra os atos passados, a libertação da escravidão do Egito, como base para pedir a misericórdia de Deus. E suplica mesmo, ele pede em choro, lágrimas, roupas humildes, pede que Deus afaste a ira e restaure Jerusalém. Ele sabe que é a ira de Deus sobre o povo de Israel idólatra que está acontecendo. E aí ele clama e pede: Senhor, tira isso. Apela não para os méritos do povo. Ele não fala: olha, o povo agora voltou para a lei, está tudo bem. Não. Ele apela para a misericórdia de Deus, porque ele conhece a misericórdia de Deus. Você conhece a misericórdia de Deus. Sabe como Deus foi bondoso com você. E ele clama com intensidade: ouve, Senhor.
Perdoa, Senhor, atende-nos, age. Ele coloca o coração na oração. E ele, por isso, esse capítulo 9, esses 19 versículos do capítulo 9 de Daniel, é um modelo de oração para nós seguirmos. Nós aprendemos com Daniel que a oração intercessória ela deve ser baseada na palavra de Deus. Então, quando você for orar, meu irmão, minha irmã, tire um tempo, meia hora, uma hora por dia, depende da tua possibilidade. Antes de você entrar em oração é coisa séria. Nós vemos aqui que a oração de Daniel foi coisa muito séria. A oração não é algo comum, é um clamor que vai do fundo do coração pedindo a operação de Deus sobre uma situação. Então você, ao interceder, tire pelo menos os 10, 15 minutos antes de começar a orar, pare um pouco, fique em silêncio. Não comece orando como papagaio, repetindo, intercedendo por qualquer coisa, não. Tire um tempo, descanse a alma, refrigera o espírito. Para, pensa, 10, 15 minutinhos em silêncio. Veja quais os motivos que te levam à oração. Pensa no dia anterior. Qual foram os teus sentimentos? Foi raiva, tristeza, alegria? O que está mexendo com você? Quais são as dificuldades presentes? Pense nisso, pensa se é coisa realmente importante. Não vá orando direto. Pense nessas coisas, escreva. E aí você começa a orar. Aí você começa a interceder. Veja na Escritura, toda a situação que nós passamos, irmãos, tem um correspondente na palavra de Deus. Se você está doente, tem vários testemunhos de pessoas que estavam doentes que foram curadas. Se você está em aflição, como Daniel estava, para voltar para Jerusalém, você tem essas passagens. Se você está passando luta, o inimigo vem tentando te destruir, você tem inúmeras passagens de Davi fugindo de Saul, passando perseguições terríveis. Então, sempre, qualquer situação da vida que você se encontre hoje, tem correspondente na palavra de Deus. Então você precisa lembrar disso. Por isso que eu falo, tira uns 15 minutinhos antes, medita nessas coisas. O que você realmente está passando? Qual é a sua situação? Qual é o correspondente bíblico que eu tenho da situação que eu estou vivendo hoje? E aí você humildemente reconhece os seus pecados, as suas falhas, sem justificativa. Vai diante de Deus e clama. Olha a situação da igreja, olha a situação do nosso país, intercede. Aquilo que Deus colocou no teu coração para interceder. E aí você vai ser abençoado, como Daniel foi nas suas orações. Amém? Que Deus te abençoe. Vou orar por você, uma oração nesse momento, para que Deus coloque no teu coração o desejo sincero de clamar ao Senhor conforme recomendado
na palavra de Deus, com intensidade, baseado na palavra, identificado com o sofrimento do povo, com a sua situação, e aí Deus vai te abençoar. Senhor, meu Deus, aqui, nesse breve estudo, Senhor, vimos como teu servo Daniel foi sábio ao se dirigir a ti em oração, Senhor. Dá essa sabedoria a nós, Senhor, teus servos que estão ouvindo, Senhor. Dá entendimento da importância de nós estarmos intercedendo pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa família, clamando pela tua misericórdia sobre todos, inclusive a nós que as nossas culpas, nossos pecados. Ajuda os teus servos em oração, Senhor, fala com eles, revela, como revelaste a Daniel os teus mistérios. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.